No vídeo de hoje eu vou explicar as 15 expressões jurídicas mais utilizadas por estudantes e profissionais do direito de um jeito simples e fácil de entender. Os termos que eu vou explicar nesse vídeo são lide, jurisdição, comarca, instância, procuração, constituição, ordenamento jurídico, petição, pleitear em juízo, partes, ajuizar, ação, processo, autos e coisa julgada. Eu sou Cíntia Brunelli e se você desconhece o significado de alguma dessas expressões, fique até o final desse vídeo porque vai ser uma super explicação. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Então vamos lá! Termo número 1, lide. Uma lide é um litígio, um conflito de interesses em que há uma pretensão resistida. Uma parte quer algo que a outra não quer. Por isso, é uma pretensão. Uma parte quer algo. E essa pretensão é resistida. A outra parte não concorda. E aí, então, essa parte que quer alguma coisa provoca a jurisdição. Termo número 2, jurisdição. A jurisdição é o poder de dizer o direito no caso concreto. A jurisdição é o poder que o Estado detém quando é provocado para intervir numa relação entre duas partes para solucionar uma lide, um conflito de interesses, através da aplicação da lei, feita por um juiz. Termo número 3, comarca. A comarca é a circunscrição territorial compreendida pelos limites de território em que temos a jurisdição de um juiz de direito. Uma comarca pode ser composta por mais de um município. Por exemplo, a comarca de Criciúma, minha cidade natal, é composta pelos municípios de Criciúma, que é a sede da comarca, e também Siderópolis, Nova Veneza e Treviso. Termo número 4, instância. Uma instância é o grau de hierarquia do poder judiciário. Nós temos a primeira instância, a segunda instância e a terceira instância. Na primeira instância nós temos juízes. Na segunda instância temos desembargadores. E na terceira instância, que são os tribunais superiores, nós temos ministros. Termo número 5, procuração. A procuração é um instrumento de mandato com T, não é mandado, é mandato, por meio do qual alguém concede poderes a outra pessoa por um determinado período. É quando alguém não pode ou não tem condições de resolver pessoalmente uma questão, o que pode acontecer por vários motivos, e aí ela dá poderes para que outra pessoa atue em seu nome. A pessoa que recebe a procuração pode praticar atos ou administrar interesses em nome do outro. Termo número 6. Constituição. Neste livrinho aqui, que parece não conter muita coisa, está tudo que é mais precioso para a organização nacional. E qual é a diferença entre a Constituição e as leis? Nós podemos dizer que a Constituição é a norma mais importante do país. Ela organiza o funcionamento do país e confere diversos direitos e garantias ao povo. Nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Ela está no topo do nosso ordenamento jurídico. Termo número 7. Ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é o nosso conjunto de normas ou o nosso sistema jurídico. Dentro de todo o universo de normas que existe no Brasil, que é o nosso ordenamento jurídico, a Constituição é o que há de mais precioso. Termo número 8. Petição. A palavra petição significa pedido. A petição é um documento escrito por meio do qual uma das partes do processo se comunica com o juiz para pedir alguma coisa. Quando o advogado vai entrar com uma ação, ele faz uma petição inicial, ou seja, ele elabora um texto em que ele explica qual é o problema do seu cliente e pede que o juiz tome uma providência em relação a isso. Depois, ao longo do processo, o advogado pode ir juntando outras petições, caso seja necessário. Termo número 9.
pleitear em juízo. A palavra pleitear significa pedir. Então, quando alguém faz um pedido ao juiz, a gente diz que essa pessoa está pleiteando em juízo. Através de uma petição, você vai pleitear algo ao judiciário. Você vai pedir alguma coisa. Você vai dizer ao juiz que o seu direito foi lesado. Ao longo da ação, o juiz vai ouvir também a parte contrária, para ter as duas versões da história. E aí, ao final, o pedido do autor vai ser julgado procedente, parcialmente procedente ou improcedente. O que quer dizer que ele vai ser concedido, mais ou menos concedido ou não concedido. Termo número 10. Partes. As partes do processo são as pessoas envolvidas nesse problema que foi levado ao judiciário. Nós temos o autor, que é quem está pedindo alguma coisa ao juiz, e temos o réu, que é contra quem o pedido foi formulado. Sempre que as pessoas ouvem a palavra réu, na hora elas já pensam que se ele foi processado é porque ele é culpado, mas não é bem assim. Em cada processo, o juiz deve analisar a situação para ver se o autor tem razão mesmo. Se o pedido vai ser satisfeito ou não, cabe ao juiz decidir. Termo número 11. Ajuizar. A palavra ajuizar significa propor uma ação no poder judiciário. Ao ajuizar uma ação, alguém que deseja resolver um conflito pode solicitar uma prestação jurisdicional, uma prestação da justiça. Termo número 12. Ação. Ação é o direito de solicitar uma prestação jurisdicional, ou seja, poder fazer um pedido ao Poder Judiciário. Ação é o direito que você tem de poder entrar na justiça para discutir o seu problema. Nós podemos dizer que o direito de ação é um direito de agir, o que não quer dizer que o seu pedido vai ser concedido, porque isso vai ter que ser analisado pelo juiz. Termo número 13. Processo. O processo é uma sequência de atos. Essa sequência deve ser lógica e ordenada para que o problema levado ao juiz possa ser esclarecido. Por exemplo, o autor entra com a petição inicial. Aí o réu oferece contestação, em que ele se defende e explica o seu ponto de vista. Depois disso, dependendo do caso, o autor pode ter direito a réplica para rebater os argumentos do réu. Aí, em algumas situações, o juiz pode pedir que as partes tragam mais provas, ou ele pode marcar uma audiência para ouvir testemunhas. E, por fim, ele vai fazer uma sentença, em que ele diz se o pedido do autor é procedente, parcialmente procedente ou improcedente. E o processo acaba aí? Não necessariamente. No processo civil, pode ser que depois exista a fase de cumprimento de sentença, para que a parte vencedora possa pedir que a parte vencida cumpra aquilo que foi determinado pelo juiz. Isso vai depender do caso concreto. Então, a ação é o direito de pedir que o judiciário se manifeste sobre um problema, enquanto que o processo é a sequência de atos utilizados para esclarecer essa situação. Termo número 14. Autos. Os autos são o conjunto de peças, decisões e registros de um processo. Quando você vai no fórum e diz que você quer ver um processo, na verdade você está vendo os autos. O processo é a sequência de atos. E os autos são a representação física do processo. Antigamente, todos os autos eram impressos. É aquilo que se chamava de processo físico. Agora também existem os processos digitais, que são os autos eletrônicos, que ficam em uma rede e podem ser acessados pela internet. A tendência é que, com o tempo, todos os processos físicos deixem de existir e o judiciário passe a utilizar somente os processos eletrônicos. Termo número 15. Coisa julgada. A expressão coisa julgada é usada para designar o momento em que a decisão judicial se torna definitiva, não sendo mais possível entrar com qualquer recurso contra ela. A coisa julgada torna imutável e indiscutível aquilo que o juiz
ou o tribunal decidiu. Por fim, eu vou deixar aqui uma dica extra, uma dica bônus, que é você voltar mais vezes aqui no canal para aproveitar todo o conteúdo que eu já disponibilizei aqui e que não é pouca coisa. Já são centenas de vídeos dos mais variados assuntos para você descobrir tudo de mais importante que existe dentro do direito. No começo, para muitas pessoas, aprender o direito é algo que gera muita insegurança e pode ser um grande desafio. Eu sei quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos iniciantes, mas eu também sei como superar a maior parte dessas questões. E hoje eu quero te revelar como vencer essas dificuldades. Eu te garanto que se você é capaz de assistir aos meus vídeos aqui do YouTube, como esse, por exemplo, você é plenamente capaz de entender o direito. E você só precisa permitir que eu te ajude com isso. A forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente não desistindo do seu objetivo ou até mesmo do seu sonho de aprender o direito. Para muitas pessoas, aprender o direito é um sonho, só que muitos desistem devido às dificuldades, porque o direito é de fato bastante complexo, especialmente para quem está começando. Por isso eu te digo, a coisa mais impactante que você pode fazer por si mesmo é voltar aqui no canal e assistir a alguns vídeos todos os dias, mas não pode ser só às vezes, não pode ser só de vez em quando, precisa ser todos os dias. Volte aqui no canal e assista aos vídeos para absorver todo o conteúdo gratuito que eu já trouxe aqui para você e que não é pouca coisa. Faça isso por você, permita que eu te ajude. E para aqueles que querem um passo a passo, desde o início, na ordem, para aprender de forma clara, acessível e sem complicação, a minha melhor indicação é assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. No direito, a base importa, e eu criei o curso Primeiros Passos no Direito justamente para te dar essa base. Muitos alunos cursam toda a graduação em Direito sem ter aprendido corretamente a base. Até que no final eles percebem que estão empurrando o curso com a barriga, aos trancos e barrancos, e o resultado disso é que a maioria não passa no exame da OAB e nem nos concursos públicos. E isso é muito preocupante, considerando que a maioria estuda em faculdades privadas, faculdades particulares. Basta fazer um simples cálculo para ver a quantidade de dinheiro que está sendo jogada fora nas mensalidades. E aqui eu digo jogada fora não porque seja ruim fazer faculdade, pelo contrário, fazer faculdade é ótimo. Eu digo aqui jogada fora porque muitos alunos saem da faculdade sem terem aprendido nada ou aprendendo muito pouco. Faça você mesmo a conta. Pegue o valor da mensalidade da sua faculdade, depois multiplique pelo número de parcelas para estudar por um ano e depois multiplique isso por 5 para saber quanto você vai gastar até o fim do curso. Ou seja, nos 5 anos da graduação. O valor não é baixo, não é pouca coisa. Quando o aluno estuda toda a graduação, mas no final ele não consegue passar na prova da OAB ou não consegue aprovação em nenhum concurso público, dependendo daquilo que ele quer, advocacia ou serviço público, isso indica que ficou faltando algo. O aluno ficou durante anos, 5 anos, indo para as aulas, pagando uma fortuna em mensalidades, no caso daqueles que estudam em faculdades particulares, o que é a maioria dos casos, né? A maioria dos alunos estuda em faculdade privada, mas o conhecimento não foi suficiente. Isso é grave. Não permita que isso aconteça com você. Não empurre sua faculdade com a barriga. No direito, a base importa. Fortaleça a sua base. Não espere chegar no final da faculdade para ir descobrir que você não aprendeu o suficiente. Se você sente que tudo que eu estou falando aqui está fazendo sentido, a minha melhor recomendação é começar hoje mesmo a assistir às aulas do curso Primeiros Passos no Direito. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você clicar e desbloquear o seu acesso. Ele é um curso inovador, porque ele traz os principais conteúdos do direito, especialmente para quem está começando, tudo de forma clara, objetiva e fácil de entender. Ao final das aulas, você vai estar preparado para enfrentar os desafios do direito, com confiança e segurança. Você não precisa mais se sentir inseguro ou com dificuldades em aprender o direito. A solução existe e eu quero te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E como eu já disse, você também pode contar com o meu canal aqui no YouTube, que já tem centenas de vídeos gratuitos. Os
os conteúdos do curso e os conteúdos do canal não são os mesmos. Aliás, eu recomendo que você faça ambos. Assista ao curso e também volte aqui no meu canal. Assim a sua preparação vai ser completa. O que não pode é ficar sem aprender, isso de jeito nenhum. Vou deixar aqui uma indicação de playlist para você clicar e aproveitar. Até!